Nos últimos dias eu aprendi bastante com algumas situações que acontecem dentro do Cruzeiro. E percebi que dentro de todo esse aprendizado, o Cruzeiro de forma é único. Porque tudo dentro do Cruzeiro ganha uma conotação meio que fora do normal, né? O Cruzeiro, quando foi rebaixado diante de um escândalo insustentável. O Cruzeiro, quando caiu para a segunda divisão, permaneceu por lá durante 3 anos. Tudo o Cruzeiro tem uma conotação bem maior. O Cruzeiro, quando foi campeão da Libertadores de 97, era com um time desacreditado. Foi campeão de uma forma surpreendente. O Cruzeiro, quando foi campeão brasileiro pela primeira vez, foi campeão em cima do maior time do mundo, goleando ele por 6-2 no primeiro jogo, ganhando de virada por 3-2, com um elenco formado por garotos. Né? Mais uma vez, ganhou uma conotação mundial até, dos jornalecos da época. O Cruzeiro, quando foi campeão, resolveu ser campeão brasileiro de novo, o Cruzeiro ganhou tudo no ano. Depois o Cruzeiro foi bicampeão de um campeonato brasileiro, assim, coisa que apenas o São Paulo tinha conseguido conquistar ao longo de toda a história do futebol brasileiro, de pontos corridos. O Cruzeiro conseguiu um feito que ninguém conseguiu, bicampeão da Copa do Brasil de forma consecutiva. Tudo que acontece no Cruzeiro é de uma dimensão fora do comum. Alguém da SAF traz uma declaração, isso ganha uma conotação gigantesca. O Cruzeiro perde um treinador, a distribuição das informações é um negócio muito grande. O Cruzeiro contrata um outro treinador e não é diferente. O Cruzeiro briga com o Mineirão, meu Deus, o mundo cai. O Cruzeiro vai jogar no Independência, ninguém gosta, mais uma vez, todo mundo falando a respeito do mesmo assunto. E principalmente sobre este assunto que está sendo dito por mim, acontece mais um up nas redes sociais quando uma matéria vem a público, uma matéria do Aqui, falando a respeito do Ronaldo, da W Torres, construir um estádio para o Cruzeiro de forma gratuita. Gratuita entre aspas, né? Eles têm o estádio do Palmeiras sob sua administração, responsabilidade, porque fez lá a formatação, né? A reforma do estádio, fazendo dele altamente rentável e sustentável. Vão fazer o estádio do Santos, né? Vão gastar um valor de 300 milhões de reais para construir a Arena do Santos. Tem conversas adiantadas com o Cruzeiro e também a América para ampliar as dimensões do Independência, fechando ali aquela parte aberta, né, da ferradura. E dentro dessa mesma conversa, a informação que nós encontramos nessa matéria do Aqui é de que, além da conversa para o aumento do Independência, tem também a conversa com o mesmo propositor, a construção de um estádio próprio. Aí, poxa, notícia para todo lado, pensamentos, opiniões, posicionamentos. E dessa vez eu não sei se eu tenho um ponto de vista bem fundamentado para trazer a minha opinião aqui. É óbvio, né? Os pontos de vista, eles precisam ser fundamentados em algo e a gente fundamenta nessa informação para poder pôr o nosso parecer. Teve uma matéria, há mais ou menos 2 meses atrás, falando que o Cruzeiro estava procurando um espaço, um terreno para comprar, para poder, muito provavelmente, construir seu estádio. E agora surge aí essa informação e o torcedor do Cruzeiro fica muito eufórico nas redes sociais, porque o torcedor do Cruzeiro sonha com a sua própria casa, embora ele tenha o sentimento de que o Mineirão é a sua casa, mas nada melhor do que um estádio pintado com as cores do Cruzeiro, né? Isso é uma realidade, é um sonho real, pode se tornar um sonho real do torcedor cruzeirense. Tratando desse assunto, ele nos faz lembrar algo que eu venho pensando hoje durante todo o dia. Eu vejo um Cruzeiro hoje, mesmo com toda a dificuldade, né, que tem gente que
Acabei de ler um comentário em um dos vídeos, o rapaz falou assim, esse cara é o maior passador de pano da SAF que eu já vi. Aí eu respondi para ele assim, cara, então você não deveria estar aqui me assistindo, já que eu sou passador de pano e não atendo às suas expectativas. Eu não trabalho dentro da linha que você acredita, né? Eu acho que é assim. Se um conteúdo não te atrai em nada, o que você vai consumir ele para quê? Porém, eu passei o dia hoje pensando sobre o caminho que o Cruzeiro tem traçado. Qual é o caminho que o Cruzeiro traçou? É o caminho do sucesso ou o caminho do fracasso? Será que existe uma forma de pensar no meio termo diante de tudo isso? Eu acho que dá sim. Eu acho que a partir do momento que a gente tem um pouquinho de boa vontade, a gente consegue ver um equilíbrio dentro de todas as tomadas de decisões. Claro, eu tenho como um erro a tomada de decisão do Cruzeiro de manter o Paulo Pessolano sabendo que ele não permaneceria. O Cruzeiro perdeu bastante, foram 3 meses de, 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 de trabalho jogado fora praticamente, né? Mas o Cruzeiro errou e acertou ao mesmo tempo, trazendo o Pepa, que é um cara inovador, com ideias inovadoras para o futebol, um cara que já chegou mostrando um conhecimento muito grande sobre o Cruzeiro, falando sobre os seus ídolos e, obviamente, transpassando uma segurança para o torcedor no que diz respeito ao conhecimento do elenco. Se ele teve tempo de estudar a história do clube para saber quem era e quem não era, eu tenho certeza de que também ele se debruçou diante de todo o material que provavelmente fora enviado a ele em relação a esses jogadores que, a partir de então, ele passará a trabalhar com ele, né? Tem uma metodologia de trabalho que consegue encaixar em elencos de qualidade mediana. Isso também é importante e nós, às vezes, subjugamos isso. Nós precisamos ter esse tipo de treinador neste momento, porque nós precisamos nos adequar à nossa realidade. Se nós nos adequarmos à nossa realidade, nós vamos entender que o processo está caminhando mais para um desfecho positivo do que para um desfecho negativo. A austeridade da gestão, os cortes desnecessários que foram feitos, desnecessários daquilo que tinha no clube e não tinha necessidade, tá? Os cortes foram mais do que necessários que fossem efetuados no momento em que foi efetuado. O nível de contratação, muitas das vezes, é duvidoso, desde que não se vê hegemonia dentro de campo. Se houver a hegemonia, até essa forma de contratação, ou o pensamento do torcedor em relação à forma de contratação, a qualidade dos jogadores, ela muda também. O futebol é isso. Hoje está muito ruim, porque não está ganhando, amanhã está muito bom, porque está ganhando. Hoje está assim no céu e amanhã está no inferno. Poxa, não podia ser assim, né? Eu acho que por isso existe a necessidade do meio termo. E quando eu olho para o Cruzeiro em um todo, eu analisando o meio termo, vejo o Cruzeiro caminhando para alcançar um futuro muito plausível. Eu acho que o futuro da SAF do Cruzeiro, a SAF dos outros, não quero nem saber. É um futuro promissor. O método de escolha de um treinador, poxa, o treinador antes de assumir o Cruzeiro, ele é sabatinado. Ele precisa passar por todo um momento ali de perguntas e respostas, dizendo o que ele acha, o que ele não acha, qual é a forma de trabalhar, qual não é a forma de trabalhar, o que ele entende que é o futebol e como que deve ser praticado. Tudo isso. Normalmente, no futebol brasileiro, é feito como? Pega o técnico X e coloca aí no lugar do técnico Y e vamos consertar a casa. E não é assim que funciona. Quando se trata exatamente da construção de um estádio, um pensamento da construção de um estádio, eu tenho plena consciência de que é um processo demorado, árduo e longínquo. Mas quando eu vejo o Ronaldo brigando com a Minas Arena, eu vejo o Cruzeiro caminhando para um lado positivo, embora tenha também o seu lado negativo, que é gritante. Porque quando a gente percebe o que nós pedíamos lá atrás, esse é o lado positivo. Desligou, de certa forma atendeu o nosso pedido. Mas quando eu olho para o lado do torcedor, eu vou ver o torcedor com uma certa razão, porque o Mineirão é nossa casa. Porém, a Minas Arena nos escraviza. Então, quando o Ronaldo vem com a ideia de montagem do seu próprio estádio, da sua própria instituição, eu vejo um avanço muito positivo. E é em todas as áreas, área esportiva, área institucional,
a área de captação, a área de socialização. Eu vejo tudo de forma muito positiva. Nesse primeiro momento, quando pude contabilizar, eu consegui contabilizar 2 erros da diretoria do Cruzeiro. O primeiro deles, levar o Cruzeiro para ficar jogando de um lado para o outro. O segundo deles, quer dizer, e também, né, ainda no primeiro, cobrar valores absurdos do torcedor para acompanhar o time onde é que ele esteja. E essa tomada de decisão em relação ao Paulo Pessolano. O resto eu acho que caminha sim para um desfecho muito positivo, mesmo entendendo que os nossos jogadores não pertencem à prateleira técnica, à primeira prateleira técnica do futebol brasileiro, porém são jogadores que já são experimentados e que têm condição. Estádio provável, treinador com ideias de jogo inovadoras, cortes, austeridade, questão de logística no Cruzeiro melhorou demais. Infraestrutura, a Toca da Raposa tá ficando linda. Então, eu acho que o Cruzeiro tá caminhando mais para o lado positivo do que para o negativo. Sobre o estádio, espero que aconteça. Não tenho informação se vai ou se não vai acontecer.